Momento pit stop de hoje. Teve, acho que a grande história do fim de semana aqui foi realmente o Lance Stroll, com aquela questão física dele de corre, não corre, como que seriam as condições. A gente viu que o Stroll, depois de um treino livre 2, ele saiu ali com dificuldades para sair do carro. A gente sabe que essa questão, às vezes, de correr machucado, correr lesionado, é algo que acontece com qualquer piloto no mundo. Quero saber aqui dos nossos 2 pilotos aqui, se vocês já passaram por situações semelhantes ali à do Lance Stroll. Primeiro, uma pergunta antes das histórias. Pelo que a gente soube da contusão do Stroll, de contusão ali, de uma fratura, não tantos detalhes, até disse que ele acabou machucando o pé também ali na queda da bicicleta. Vocês correriam? Vai depender, depende de muita coisa, né? No caso dele, a equipe é dele, não vai, ele faz o que ele quiser, é a mesma coisa, né? Se você tivesse uma equipe de Stock Car aqui, você decide, né, em cima da hora que você vai. O que eu fiquei mais surpreso foi a FIA não se meter ali, porque eu acho que, eu não sei quanto que ele tem de um domínio político ali dentro da Fórmula 1. Força de bastidores. Por ter uma equipe dele, isso, aquilo, mas a FIA, dependendo de quem fosse, poderia muito bem falar, não, você não vai andar desse jeito, você mal consegue sair do carro, se tiver que sair numa questão de emergência, rápido, sabe? Mas ele tinha passado pelo teste na quinta-feira. Isso é importante dizer. O teste dos 5 segundos. Isso que o Christian falou é importante, porque muita gente viu aquela imagem e o teste. A FIA pode até mandar o piloto refazer o teste, mas esses testes de você tem que sair do carro em 5 segundos é realizado na quinta-feira. Tanto que a Haas postou no Instagram os pilotos fazendo esse teste. Isso você vê que é na quinta-feira antes do GP. Então, geralmente, isso faz antes da prova. Mas eu acho que como a equipe dele, ele decidiu em cima da hora. Se eu tiver bem, eu faço. Vou fazer o treino de sexta-feira. Se eu não tiver bem, eu coloco o Drugo, que ele já treinou e, enfim, já tá habituado com o carro, tava pronto. Eu vou fazer o treino de sexta-feira. Se eu me sentir bem, eu corro. Se eu não me sentir bem, eu vou pro hotel, descansar, tomar um sol. Né? Mas eu sei que piloto é fominha, Christian. Eu sei que você passou por uma situação que você tomou uma decisão e até mudou seu estilo de pilotagem, né? Não, na época foi quando eu quebrei a perna em Surfers Paradise de Indy, que foi em 97. Daí é claro que, como todo piloto fominha, né, que você acabou de comentar, a gente quer voltar pro carro o mais rápido possível. E o único jeito de eu acabei guiando um carro de novo, eu quebrei a tíbia direita e o pé esquerdo. E 52, 53 dias depois eu estava guiando um carro de novo. Só que a única condição que eu conseguia guiar o carro era que eu tinha que aprender a frear com o pé esquerdo. E foi daí que eu aprendi a frear com o pé esquerdo. Porque até então eu sempre tinha freado com o pé direito a minha carreira inteira. E daí é claro que com a perna quebrada você ia colocar muita pressão em cima daquela perna. E os médicos falaram, de jeito nenhum que você vai poder fazer isso. Então, ou você aprende a frear com o pé esquerdo, e daí eu fui para Mid-Ohio andar uma semana antes da corrida de Portland. E nas primeiras 2, 3 voltas foi, óbvio, estranho pra caramba, porque eu não conseguia modular a minha frenagem tão bem. Daí você para a primeira vez no box. Lá no caso, aquele dia de teste, a gente tava sem pressão nenhuma, então desci do carro, analisei um pouco de dado, daí montei no carro de novo, andei mais um pouco. No final do primeiro dia já tava, eu diria que 80%, 90% lá. Daí eu testei no segundo dia, melhorou mais ainda. Na semana seguinte, na terça-feira, a gente voltou de novo para Mid-Ohio. Daí fez toda a diferença do mundo, porque eu voltei para casa, fiquei uns 3 dias parados. Daí o processo todo de frear com o pé esquerdo deu uma entrada na cabeça direitinho como é que tinha que fazer. Quando eu fui andar na terça-feira seguinte, antes da corrida, daí foi outro mundo. Daí eu andei e fui embora lá para Portland e na minha volta, naquela corrida em Portland, eu classifiquei em terceiro e terminei em quarto. Boa. Mas a decisão foi sua, de correr, de tentar? Foi minha de tentar. Uma pressão de patrocinador, pressão de equipe? Não, primeiro que é pressão sua, né? Porque você sabe que você precisa seu emprego, voltar. né? É o seu emprego, exatamente. Você precisa voltar o mais rápido possível. Essa que é a diferença. O Stroll é o hobby dele. Não, lógico, ele gosta daquilo e tudo, mas
ele para ou anda na hora que ele quiser. Uhum. No caso do Christian ou qualquer outro piloto, é um emprego. Então, quanto mais fica fora, é oportunidade para outra pessoa andar e mostrar algum serviço. A gente não quer deixar isso, a gente quer estar lá, entendeu? E quanto mais a gente fica fora, mais a gente fica desatualizado, mais tempo a gente fica fora do carro, enfim. Mais difícil é na hora de voltar, tudo. Então, a combinação de tudo isso, eu acho que acabou sendo muito positiva, porque eu hoje em dia, se você perguntar para mim, hoje em dia, até 2019, eu sempre freio com o pé esquerdo. Desde 97, quando eu aprendi a frear com o pé esquerdo, eu nunca mais voltei para o pé direito. Tem as suas vantagens e tem algumas desvantagens, mas eu, daquele ponto em diante, optei a frear com o pé esquerdo. E você, Nelsinho, passou por alguma situação parecida? Passei, o meu foi... Fala a verdade, hein? Foi uma coisa... Na NASCAR tinha corrido todo final de semana, né? Sim. Praticamente. E aí, tinha um aniversário do meu pai no Brasil, e ele, acho que era o aniversário de... Eu não vou lembrar agora, de 60 anos, não... Pode ser de 60 anos, porque foi 2013, na época que eu tava lá, enfim. Era um aniversário importante, a família toda queria que eu fosse, e eu acho que as corridas de truck geralmente eram na sexta, então eu não vou lembrar direito se tinha um final de semana livre, mas eu sei que encaixou de conseguir entre duas corridas de ir pra lá rápido e voltar. E aí eu peguei o voo Charlotte-Miami, Miami-Brasília direto. Tinha um voo Miami-Brasília direto. E aí eu peguei um voo de madrugada, porque era um voo diurno. Então, acho que eu saí muito cedo de Charlotte e acabei tendo que esperar umas 3, 4 horas em Miami. E eu sentei na frente do portão e eu acabei dormindo, né, esperando o voo. Só que eu dormindo sentado em cima do meu pé, meio que dobrei o pé assim, sentei em cima. E aí eu acordei com a pessoa gritando, last call, última chamada, voo, sei lá o que. Eu acordei assustado. Juro por Deus essa história. E eu acordei assustado. Eu tava com a mochila nas costas. Eu sentei assim, com a mochila nas costas ainda, em cima do pé. Na hora que eu dei a primeira passada, eu não tinha percebido, meu pé tava totalmente dormente, minha perna. E eu pisei, sem sentir nada, o pé dobrou pra dentro, assim, torceu feio. Eu escutei tudo estralando, assim, crack. E eu caí na hora. E eu caí, e eu me senti, o corpo ficou frio na hora, assim. Eu falei, cara, é uma coisa muito estranha, acho que quebrou o pé. E aí veio um cara na hora, Nelsinho não, né? Moço, tá tudo bem? Eu falei, eu não sei, eu tava acordando, eu tava pensando que tava acontecendo, tudo aconteceu muito rápido, né? Que a pessoa falando last call, saí desesperado. E aí eu acho que eu machuquei o pé, eu levantei a calça, assim, dava pra ver o pé na hora, inchando, assim. Eu falei, nossa senhora. Aí de lá... Direito ou esquerdo? Não, de lá ele ainda tinha 8 horas de voo pro Brasil, né? Foi o pé direito. Tá. Pé do acelerador. Aí de lá, calma. Aí veio, o comandante do avião veio, porque eu falei, cara, eu tenho que ir no voo, eu tenho um aniversário que eu preciso ir. Aí o comandante veio pra olhar, porque as aeromoças já ficaram preocupadas, isso, aquilo. E o comandante falou, cara, você não vai poder entrar nesse voo. Eu falei, por que não? Não, olha o seu pé, você precisa ir pro hospital. Eu falei, não, mas tudo bem, posso ir pro hospital no Brasil? Aproveitar, já que é muito melhor ir no Brasil do que ir nos Estados Unidos? Não, você não vai poder entrar nesse avião. Se der alguma coisa, começar a sentir muita dor, a gente não sabe o que aconteceu aí, né? Então eu tive que ir pro hospital. A ambulância entrou dentro do aeroporto, me tirou lá do terminal, fui do terminal direto pro hospital. Aí tiraram a radiografia, viram que foi uma torção relativamente feia. Então você não foi pro Brasil? Aí, esse foi um voo, era aqueles voos de manhã, né? 9, 10 da manhã. Acho que eu peguei um voo das 5, 4, 3 da manhã, sei lá, 4 da manhã de Charlotte pra chegar em Miami às 6 da manhã. E aí foi aquele período das 6 da manhã até as 10 e pouco que eu ia pegar o voo pra Brasília. Bom, passei o dia inteiro no hospital. Voltei pro aeroporto de cadeira de rodas. Peguei o voo à noite, naquele mesmo dia, porque tinha voo à noite. Cheguei no outro dia no Brasil, que a festa era naquele dia. Então, eu ia chegar na noite anterior da festa, acabei chegando no dia da festa de manhã, né? Curti lá o aniversário do meu pai. E aí, voltei e eu tava com a perna não engessada, mas enfaixada. Eu não tava podendo andar, cadeira de rodas. Foi bom que eu cortei todas as filas de tudo que tinha no aeroporto. E a próxima corrida era Martinsville, que era a pista, é uma das únicas pistas que você freia mesmo, né?
Só que eu não tô lembrando agora. A hora que você me perguntou, pé esquerdo, pé direito, eu acho que, aliás, foi o pé esquerdo, porque eu falei, bom, pior caso, eu freio com o pé esquerdo, mas pior caso, eu vou voltar ao modo antigo, que a gente Sim. freia com o pé direito, acelera e freia com o mesmo pé. Só que aí eu coloquei, acho que eu enfaixei bem o pé, ele não mexia, né, eu não podia andar, mas eu sentei dentro do carro e eu conseguia fazer força e não doía. Tá. Então eu consegui fazer a corrida de Martinsville, mas eu chegava de muleta, cadeira de rodas, entrava no carro e conseguia andar. Mas foi a única vez mesmo, foi essa história com o pé, não era nada quebrado, só que doía muito. Né? Eu torci o pé e demorou quase um mês pra eu voltar a andar, assim. Esse negócio de chegar de muleta do lado do carro não é legal. Só na ESPN você chegou de muleta lá no programa. Quando? Quando a gente contou essa história. Ah, exatamente. Não, então com você chegou de muleta o quê? Uma vez só? Eu cheguei... Uma só foi corrida. uma vez. Foi uma corrida, o resto já tava um pouco melhor. Não, pra mim foi Portland e Cleveland. Não, na verdade, a primeira... Daí a partir da outra eu já tava sem muleta. A primeira foi semi-cadeira de roda, sem muleta, e depois acho que era só muleta, mas já tava um pouco mais tranquilo. Tá aí literalmente os ossos do ofício aqui dos nossos pilotos aqui no Pelas Pistas. Esse foi o Momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do país, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o Brasil.